Bom dia, queridos amigos, amados irmãos. Hoje é quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 18 de junho. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quinta-feira para lhes anunciar a palavra de Deus que é retirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando rezardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus que acabamos de ouvir nesta manhã de quinta-feira. No Evangelho de hoje, depois de ter criticado o modo de rezar dos fariseus e dos pagãos, isso a gente viu nos evangelhos anteriores, Jesus ensina agora a oração do Pai Nosso. No tempo de Jesus Cristo, cada grupo religioso ou cada mestre ensinavam suas próprias orações aos seus discípulos. Normalmente, a oração que os mestres ensinavam aos seus discípulos estavam diretamente ligadas à forma como esses mestres entendiam o relacionamento entre os homens e Deus. Jesus era considerado mestre no seu tempo e, como tal, ensina a sua oração aos seus discípulos. Para Jesus, a oração de seus discípulos e de todos os cristãos de todos os tempos, inclusive a nossa oração, ela deve evitar a ostentação farisaica e a polilogia das orações pagãs, que para Jesus soavam aos ouvidos de Deus como um enfadonho blá, 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 blá. Vejamos como Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus através da oração do Pai Nosso. Nessa oração, Jesus nos apresenta 7 petições. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, Pai Nosso que estais nos céus. Nas religiões antigas, não era muito habitual dirigir-se a Deus e chamá-lo de Pai. Mas no Antigo Testamento, entre os israelitas, Deus já era invocado com esse título, dada a sua relação especial com Israel. Foi salvo da escravidão e protegido com evidentes sinais de intervenções divinas. Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que o seguem participam dessa filiação divina. Por isso, o podem chamar de Pai. Do aramaico, Abá, que quer dizer papai, paizinho, pai querido. Jesus nos ensina a nós nos dirigirmos a Deus da forma mais simples possível, como uma criança se dirige ao Pai, sem nenhuma formalidades. Ele nos ensina a nos dirigirmos a Deus, chamando a Deus de papai. Isto é maravilhoso. Segundo, santificado seja o vosso nome.
Na linguagem bíblica, o nome dá a identidade à pessoa. Invocar o nome de Deus é invocar o próprio Deus. Se Deus é o santo por excelência, o que significa pedir que seja santificado? Significa pedir que Deus se manifeste, se dê a conhecer e cumpra as suas promessas. Significa também pedir que a nossa vida cristã seja coerente para levar os outros também à fé. Uma vida cristã incoerente pode levar à blasfêmia do nome de Deus. Terceiro, venha a nós o vosso reino. O reino, ou reinado de Deus, significa a nova ordem ou o estado das coisas, na qual a soberania de Deus é reconhecida e aceita. Este reino é atual e presente a partir da presença de Jesus. Pedir, venha a nós o vosso reino, é reconhecer que o reino de Deus começa no presente, ou seja, na ação de Jesus, mas a sua plena revelação só vai se dar no futuro. Quarto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede-se aqui a graça de Deus para que possamos satisfazer as nossas necessidades cotidianas, particularmente as necessidades de comer os alimentos para saciar a nossa fome, mas isso sempre de modo justo e equilibrado. 5. Perdoai-nos as nossas ofensas. Todos nós temos dívidas para com Deus, isto é, culpas ou pecados, uma vez que vivemos sob a sua graça, mas nem sempre somos fiéis à sua proposta. O perdão que pedimos a Deus é condicionado ao perdão que concebemos ou não aos nossos detratores. Quando a gente diz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se nós não praticarmos o perdão aos nossos irmãos, seria a mesma coisa de pedirmos para Deus assim, Deus, não me perdoe os meus pecados, porque eu também não consigo perdoar aqueles que me magoaram. É muito sério quando rezamos o Pai Nosso, particularmente nesta petição. 6. Não nos deixeis cair em tentação. Aqui, tentação significa provação. Seremos julgados tendo em conta as nossas reações, as nossas atitudes, conforme sofremos provocações na nossa vida. E finalmente, a 7ª petição: livrai-nos do mal. Há duas formas de traduzir esta petição: livrai-nos do mal ou livrai-nos do maligno. No tempo de Jesus, considerava-se que o maligno, ou seja, o demônio, estava por detrás de qualquer mal praticado pelo ser humano. Hoje, graças a Deus, não se pensa mais desta forma, mas o mal é confrontado diariamente em nossas vidas, e para nós o vencermos, precisamos muito da graça e do discernimento que vem somente de Deus. Entendendo um pouquinho mais agora da oração do Pai Nosso, eu os convido, nesta manhã de quinta-feira, juntos, vamos fazer agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora juntos também rezar pela nossa amada padroeira Santa Rita de Cássia. Digamos: ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas,
Intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os meus inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você e a sua família. Paz e bem.